Nesse vídeo eu vou te revelar algo que enfraquece a sua progesterona e eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Não é só idade, não é só mudança natural. É um hábito que parece saudável, mas que não sustenta um dos hormônios mais importantes do nosso corpo. Sim, nós naturalmente perdemos progesterona a partir dos 35 anos, mas muitas mulheres estão acelerando esse processo por conta de alguns hábitos que elas não sabem que não estão ajudando a própria saúde. Existem ainda aquelas que estão tomando suplemento, tomando fitoterápicos ou às vezes até repondo progesterona de forma bioidêntica, mas não vem resultado significativo. E esse pode ser o ponto que está faltando para você melhorar de vez a sua progesterona. Vale lembrar que a progesterona pode ser o tratamento que você precisa para melhorar dores no seio, cólica, fluxo intenso, melhorar acne, queda de cabelo, ela é perfeita para isso. Te deixar mais calma e menos ansiosa, a progesterona é um ansiolítico natural, além de ativar mais o seu metabolismo. Quando a gente produz progesterona, nós gastamos cerca de 300 calorias a mais por dia e o nosso metabolismo fica mais ativo e isso ajuda a gente a mudar a nossa composição corporal. Se você quer melhorar todos esses aspectos que eu mencionei e ainda tem sentido um ciclo mais curto, às vezes você tá menstruando 2 vezes dentro do mesmo mês. Isso não é legal porque além de ser um indicativo de falta de progesterona, a gente perde também muito nutriente com essa menstruação frequente. Pode ser que o seu ciclo está certinho, mas você tem um gotejamento de sangue antes e depois da menstruação, aquele sangue que fica pingando, fica avisando que vai descer, mas não desce. Se isso demora alguns dias, também é sinal de progesterona muito flutuante. O pior de todos é a insônia, a irritação e o cansaço que vem junto disso. Se isso piora especificamente no período pré-menstrual, é progesterona que a gente tem que cuidar. Mas a progesterona não é uma matéria-prima barata de ser produzida. Para você ter uma noção, nós mulheres gastamos em média de 1.200 a 1.500 calorias por dia só pra gente ficar sentadinha sem fazer nada, só para manter o nosso corpo funcionando. Cérebro funcionando, células do intestino se renovando, sangue circulando e tudo acontecendo. A gente chama isso de taxa de metabolismo basal. Porém, quando a gente quer produzir progesterona, a gente precisa produzir um órgão novo dentro do nosso corpo, que se chama corpo lúteo. Ele é como se fosse um órgão temporário, ou seja, ele vai existir por um período de tempo, que geralmente são 16 dias. E para a gente produzir esse órgão novo, a gente precisa de energia e, na verdade, a gente precisa não só dessa energia basal que a gente consome, mas a gente precisa de uma energia extra. Observa e me conta se você já não sentiu um aumento de fome bem próximo do período da ovulação. Esse aumento de fome é um sinal do corpo que você precisa de mais energia naquele momento para que aquele evento, ou seja, a ovulação, aconteça. E eu tô falando de ovulação porque essa é a única forma natural da gente produzir progesterona através dos ovários. Agora vem aqui que eu vou te mostrar algo que vai ajudar muito a entender aonde você está neste contexto. Olha só para esse cardápio aqui do lado. Ele pode ser muito parecido com o que você consome. Então, 2 ovos pela manhã, mais 2 fatias de pão e uma fruta. No almoço, uma proteína, alguns vegetais, ali uma porção de batatas, que poderia ser um arroz. À tarde, um iogurte com frutas e à noite, uma sopa, uma carne, ou muitas pessoas às vezes comem um omelete, uma crepioca e algo do tipo. É uma alimentação saudável, tem uma variedade de alimentos, mas nem sempre ter alimentos saudáveis é garantia de saúde. E aqui o ponto que eu quero trazer para vocês é que este aqui é um cardápio de 1.200 calorias. E se você está comendo isso de forma consistente todos os dias há muito tempo, você provavelmente está comendo menos do que você precisa, principalmente se você faz atividade física. Quando nós juntamos gastar mais energia, que é fazer atividade física, o que é super bem-vindo e todas nós temos que fazer, mas quando juntamos isso com uma alimentação com muito baixo teor de energia, de calorias e consequentemente de nutrientes, frequentemente a gente entra em um quadro de déficit energético que impacta diretamente na nossa ovulação e na nossa produção de progesterona. Para o corpo produzir progesterona, ele precisa se sentir seguro. Se ele sente que está em um modo de escassez, ele também vai entrar no modo de escassez. Ele também não vai produzir um órgão novo e entrar na possibilidade de engravidar. Acontece que produzir progesterona não é só sobre engravidar, é sobre saúde mental, é sobre mudança da composição corporal, é sobre uma pele e um cabelo mais bonito e saudável, e é sobre principalmente o nosso bem-estar. Um estudo
mostrando que em nós mulheres, quando a gente entra nesse déficit calórico, a gente inclusive piora a nossa composição corporal. A gente diminui a nossa perda de gordura e também diminui o nosso ganho de massa magra, ou seja, a gente fica com gordura e fica com menos músculo. Ah, Pri, mas se eu repor progesterona e fizer uma restrição calórica, eu não vou perder mais peso e ainda assim manter os benefícios da progesterona? Pode ser que inicialmente isso pareça funcionar, mas a gente tem duas questões aqui. Quando você consome progesterona, mas está constantemente em um quadro de hipoglicemia ou de aumento da adrenalina, que acontece com o aumento do cortisol, essa progesterona não funciona dentro do seu corpo. Ela não se conecta ao receptor. E o segundo ponto é que esse processo de restrição ao longo do tempo começa a afetar a saúde da sua tireoide e também a impactar a sua produção de estrógeno, ou seja, você entra em um envelhecimento acelerado. E isso não é só ciência, eu tenho diversos relatos de alunas minhas falando que elas melhoraram a composição corporal, melhoraram do cansaço, da energia, de sintomas da SOMP, a antiga síndrome dos ovários policísticos, a partir do momento que elas fizeram este ajuste calórico. Até dor no seio e mama, que era algo que eu confesso que não esperava que pudesse melhorar, melhorou com esse ajuste calórico. Ou seja, elas perderam o medo de comer e entenderam que, antes de tudo, a gente precisa se nutrir. Agora, em meio a um mundo onde imagens de mulheres cada vez mais magras e com redução do percentual de gordura, ou com incentivo para que você sempre esteja treinando em jejum, restringindo o carboidrato e fazendo dietas extremamente restritivas, pode ficar muito difícil de acreditar que isso de fato vai te ajudar. Mas vale lembrar, saúde não é estética e por trás desses corpos existe muita história não contada. Agora, o que você pode fazer para entender se você está comendo menos do que você precisa? O primeiro ponto é realmente identificar o seu ciclo menstrual. Se você vem passando por esses sintomas de um ciclo cada vez mais curto, de gotejamento pré-menstrual ou pior ainda, de sangrar no meio do ciclo quando era para você estar ovulando, isso é um sinal de alerta bem grande de que você provavelmente está deficiente em nutrientes e em calorias. É claro que aqui a gente não quer só bater meta de caloria e esse não é o foco, não faz sentido a gente sair comendo doces e alimentos industrializados porque precisamos comer mais, porque isso vai estar nos desnutrindo mais ainda. E o outro parâmetro é você acompanhar a sua temperatura, que deve estar sempre acima de 36,5, a temperatura basal, e o seu pulso, que também o pulso basal deve estar acima de 70. Você pode buscar por taxa de metabolismo basal e fazer uma estimativa do mínimo que você precisa consumir por dia, lembrando que o ideal é você calcular esse valor com base no seu percentual de massa magra para você entender quanto de fato você precisa consumir. Ou seja, uma mulher que tem um maior percentual de massa magra, mas que tem o mesmo peso que outra mulher, vai ter um metabolismo mais ativo e por isso precisa comer mais. A partir do momento que você entendeu que talvez você precise comer mais, é importante você fazer isso de forma muito gradual, fazer esse aumento de forma muito gradual, cerca de 100 calorias a mais por semana, focando em 10 gramas de carboidrato e 10 gramas de proteína. Eu não quero que você fique calculando tudo, e se você quiser a minha ajuda para entender exatamente quanto você precisa consumir, entender como otimizar o seu metabolismo e como aumentar esse ajuste calórico aos poucos, e principalmente ter acesso à dieta metabólica, onde eu te explico como ajustar essas quantidades sem ter que ficar calculando um monte de coisa ou pensando nisso enquanto você está fazendo as suas refeições. Você pode acessar o link aqui abaixo e conhecer o Essência Metabólica, um lugar onde eu ensino você a deixar o seu corpo seguro, a se nutrir, a seguir uma dieta de uma forma muito fácil e tranquila, comendo de tudo e ainda entender quais são os princípios do metabolismo feminino. Lá dentro do Essência Metabólica você vai ter acesso a alguns módulos além desse processo da dieta metabólica. E dentro desses módulos você vai encontrar materiais que te orientam sobre suplementação, que te orientam sobre medir o seu metabolismo e te dão estratégias para você sobreviver em diferentes situações
do dia a dia, mas mantendo o seu metabolismo estável sem restrições. A gente fala sobre como conquistar o metabolismo de deusa, café da manhã das campeãs, segredo das musas, energia estável e tudo no lugar, horários da beleza e dieta metabólica. Eu vou deixar a descrição aqui abaixo do vídeo se você quiser saber mais sobre ele. E no próximo vídeo eu vou te contar por que analisar o seu exame de progesterona não é um bom parâmetro para saber como tá a progesterona no seu corpo. Mais contraditório que isso pareça, olhar para a progesterona nem sempre vai explicar os sintomas que a gente tá sentindo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu hype, deixa a sua curtida, me escreve aqui nos comentários o que talvez despertou aí, se caiu alguma ficha, se teve algo diferente que você aprendeu nesse vídeo. Eu sempre gosto de ler os comentários e saber também as sugestões de vocês para próximos conteúdos. E eu te espero nesse próximo vídeo.